Bom dia, membros do canal. Mais uma vez estamos aqui para a produção de um vídeo bacana. Hoje eu trouxe uma amiga, Aline Schneider, lá do Sul. Então vocês vão ouvir vários bar, né, da conversa. E vamos falar hoje sobre gestão da qualidade, gestão propriamente de segurança de alimentos, né, que é a área de formação dela. E hoje a gente vai fazer esse bate-papo. É com você, Aline. Olá, André, tudo bem? Bom dia, Tchê. Então, primeiramente, agradeço aí o convite para participar aí desse vídeo, para a gente falar um pouquinho mais de gestão da qualidade, um pouquinho mais de sistemas, né? A minha formação é na área de engenharia química, então sou formada em engenheira química, e fiz uma pós em gestão de processos e qualidade. Mas sempre, desde o começo aí da minha trajetória, minha carreira profissional, eu trabalhei com qualidade, desde controle de qualidade, engenharia da qualidade, onde a gente faz um pouquinho esse bate-bola aí com a engenharia de produção, e na sequência aí com sistemas de gestão. E aí me especializei nisso, né? Conheço um pouco aí da norma ISO 9001, que é a mais conhecida hoje no mercado, que fala de sistemas de gestão da qualidade, a norma mãe, né? Apesar de que, né, o sistema de gestão é muito além da ISO 9001. E também aí por motivos de trabalho e de carreira, acabei entrando na área de embalagens para alimentos. E aí, em função disso, também aprendi um pouco mais sobre esse mundo totalmente aí a parte que é a parte de alimentos, né? Porque hoje a cadeia ela precisa também se adequar, né? A cadeia de valor do alimento. Então, acabei conhecendo a FSC 22000 e trabalhando um pouquinho também com o pessoal da área de alimentos, boas práticas de fabricação e tudo isso. Atualmente tenho uma consultoria, trabalho com consultorias e treinamentos, aí voltados para esses segmentos aí que eu comentei. É muito legal. Uma formação bem ampla também, né? A minha formação é mais voltada para a área da qualidade, a área industrial de automotiva e a tua já mais de alimento, que é outra área muito desafiadora, né, Aline? Que eu trabalhei com indústria de farmacêutica e alimentos no início da minha carreira, e é um tipo de carreira, um tipo de industrialização onde não que as outras não devam levar a sério, mas é a que mais tem que levar, né? Porque é muitos riscos, né, de contaminação, muitas entraves que a gente encontra dentro dos processos, e a coisa tem que ser levada muito a sério, né? Se não levar muito a sério, incorre no risco, né, de muitas coisas aos seres humanos em geral. Eu queria Isso. que você contasse um pouquinho para a gente. Você começou com esse processo da auditoria, com a ISO 9000, e agora você já está nessa parte já tratando já as específicas, né, da segurança de alimento. Elas são normas que como você bem disse, a norma mãe, né? Como no direito a gente tem a Constituição, e a partir disso vai desmembrando para as outras áreas, como direito penal, direito civil, entre outros. E dentro da ISO 9000 nós temos, né, a 14000, a especialidade minha, que é a ISO TS 14646, que é específica de automotivo, e a tua área, que é de alimentos. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar outro tipo de segmentação, mas se ela existe alguma diferença muito latente, ou se elas, basicamente, a estrutura é a mesma, o que muda é o ramo de segmento. Você podia contar alguma coisa para a gente aí? Quando a gente fala em normas de gestão, né, de sistema de gestão, a base, ela normalmente é a mesma, né, que são os princípios da qualidade, né, o foco no cliente, o controle do abastecimento, né, dos provedores externos, né, hoje a 9001 se chama de provedores externos, mas nada mais é do que os fornecedores, né, tanto de insumos, matérias-primas, e serviço também, né, ao longo do tempo aí os fornecedores de serviço ganharam um espaço maior,
em função de outras integrações, quando a gente fala principalmente da norma de segurança do trabalho, agora que a gente está falando muito de sustentabilidade ESG, né, questões sociais, questões ambientais também. Então, ganhou muito essa força e as normas foram se adequando ao longo do tempo com relação a isso. O foco no cliente, obviamente, né, e satisfação de cliente, que acaba sendo padrão aí em todas as normas, mas aí, claro, cada norma daí ela tem algum objetivo específico, né? A 9, como norma mãe, ela foca muito no cliente, né? O foco no cliente, o foco do cliente. A 22, que é a de segurança de alimentos, é foco no consumidor, como você falou, né? Então, a gente precisa levar em consideração que o produto que está sendo preparado, que está sendo industrializado, né, ele vai ser consumido no final por nós mesmos, né? Por nós mesmos, nossa família, nossos filhos, né? Então, todo o controle que precisa ter, todas aquelas regras que às vezes o pessoal acha meio chatas, boas práticas de fabricação, tem que usar touca, tem que usar uniforme, não pode utilizar nenhum tipo de adorno, né? As pessoas é complicado, assim, tem gente que, inclusive, não quer trabalhar nesse tipo de área, porque não, em função dessas regras, né, mas são regras que precisam ser seguidas, né, o trabalho de quem está do lado de cá e tenta convencer ou influenciar as pessoas, né, a seguir essas regras, porque hoje, né, top-down não funciona mais, então a gente tem o trabalho de deixar isso menos chato, né, como a gente vinha falando, então tem que deixar isso um pouco mais natural, sempre pensando que no real propósito, né, daquela atividade. E quando a gente fala de normas, assim, que nem a automotiva, não é muito meu chão, mas ela tem também um foco muito grande no cliente, né, então a antiga ISO-TS, né, ela falava muito disso, né, muito foco em fornecedor, muito foco em teste, né, em recebimento, em qualidade do produto em si, né, é mais focada no produto, né? Mas todas elas vão se encontrando em algum momento. E o que é importante falar também, que eu gosto de comentar sempre quando a gente conversa, ou quando algum cliente meu, que é importante a gente ter uma base boa de sistema de gestão, né? Ter qualidade nessa gestão. Não só um sistema de gestão da qualidade, mas a qualidade da gestão. Então, quando eu tenho uma base boa, bem estruturada de gestão dos meus processos, são conhecidos, as minhas entradas, as minhas saídas, como eu monitoro os meus processos, como eu atendo o meu cliente, como é que funciona esse processo, né? Saber onde estão minhas perdas, a gente já entra um pouquinho em de produção aí também, né? Saber onde estão minhas perdas, onde estão meus desperdícios, qual é a demanda do mercado hoje, qual é a demanda de consumo, quais são os meus recursos internos, então, como é que eu capacito as pessoas, né, como é que eu garanto que os meus processos e as minhas pessoas unidos, né, eles gerem os resultados, porque a empresa, a organização está aí para gerar resultado, né, esse é o fim, é o objetivo final, né, então, quando eu tenho isso bem estruturado, depois é fácil eu, se necessário, né, porque às vezes não precisa, seguir para uma norma de certificação, né, alguns mercados exigem, como o mercado de alimentos cada vez mais está puxando isso, né, mas nem sempre é necessário, às vezes pode ter um bom sistema de gestão desenhado, focado no meio ambiente, ou focado na qualidade, enfim, que não tenha necessariamente uma certificação de uma norma, né, mas que tenha aquela base toda, aquela estrutura que funcione no dia a dia, que é até mais importante do que aquele papelzinho no quadro ou lá no site para estampar. Sim, nós vivemos dentro dessa realidade, né, Aline, os dois viés, né, empresas que têm o certificadozinho lá na parede e não segue nada, né, que é né, terrível. Comum. Eu acho que é o mais comum, e o inverso também acontece, né, muitas vezes você chega numa empresa que está extremamente estruturada, né, que já tem tudo, né, a questão das boas práticas de fabricação muito enraizado, né, eu traria também outro conceito do direito, que é um direito consuetudinário, que já tem o costume, que já está todo mundo acostumado a fazer daquela forma correta, né, principalmente na área alimentícia, né, que todo mundo, como você bem disse, aquilo ali é o que vou comer, né, então eu vou fazer bem feito.
Claro. Então tem muito isso, e a gente tem essas duas condições, né, quando a gente começa a conhecer empresas. Eu fiquei por muitos anos restrito a uma empresa só, mas hoje já tenho a possibilidade de visitar, conhecer bastante empresa, e aí a gente vê essa condição de que muitas vezes a gente tem uma empresa que tem, tá aqui meu certificado, 9.000 e tal. Eu falo, não, eu não quero ver o seu certificado, eu quero ver a sua estrutura, a forma com que você, a sistemática de trabalho sua, como você trata, né, um problema, como que é feito, me mostra, né? Realmente. Aí você vê todos aqueles papelzinhos preenchidos já pro forma, né? Equipe multidisciplinar, coordenador 1, 2 e 3, sempre os mesmos, assim, né? E aí fala, puxa, mas não tem uma equipe multidisciplinar que tratou, não tem ninguém da operação que viu, que acompanhou, ninguém da qualidade envolvido, né, do chão de fábrica, né? É sempre assim, engenheiro da produção, engenheiro da qualidade, sempre, né? E tudo meio que parece que já estava meio preenchido antes já, né? E a gente tem essa realidade, né, Aline? Acho que aí no Sul também a gente, por mais que é um pouco mais desenvolvido, né, a cabeça um pouco mais restrita, né, mais bem educado, a gente brinca, né, mas aqui em São Paulo, aqui o povo é mais malandro, assim. Não, mas aqui tem também, Né? tem. Então, A gente tudo vê é de tudo. Brasil, né? Vê de tudo. E agora que eu estou na consultoria, eu enxergo mais isso, bem o que você falou, né? Eu enxergo muito isso. A gente tem empresas em vários níveis. E tudo depende muito da cultura organizacional, né? Se fala muito hoje, né? Que não tem uma cultura certa, não tem uma cultura errada, existe a cultura daquele local, né? Que é como as pessoas se comportam no dia a dia quando não tem auditoria, né? Que é a forma como elas se comportam. E quem dita isso muito é quem dirige a organização, né? E não que nem tanto que essas pessoas, né, que dirigem as organizações falam, mas como elas atuam, como elas agem, como é o exemplo delas no dia a dia, né? Então, nessas andanças aí de consultoria, que não faz tanto tempo que eu estou na consultoria, né? Vai fechar um ano agora, mas eu trabalhando com clientes, eu escuto desde o cliente que, não, eu só quero certificar na ISO 9001. Como eu escuto também o cliente, não me vem com ISO 9001, eu quero melhorar o meu processo, eu quero atender melhor meu cliente, eu quero ter excelência no atendimento do cliente, não me vem com norma. Então, tem os dois, né? Tem os dois momentos, né? Então, a gente vai encaixando aí de acordo com a necessidade, a expectativa de cada cliente, né? E tentando trazer esses conceitos um pouco mais focados no porquê das coisas, né? No porquê existe. A norma existe para te ajudar a ganhar resultado. Se os teus indicadores estão todos no vermelho, a produtividade está no vermelho, não está conseguindo vender, não adianta ter 2, 3, 4, 5 normas, né? A norma não está te ajudando em nada. Então não precisa ter. Está gastando dinheiro com a auditoria, né? Precisa ter um propósito, precisa te ajudar no desenvolvimento, na sustentação dos resultados, né, a médio e longo prazo. Senão não faz sentido nenhum. Sim, realmente, acho que a gente criar uma empresa mais robusta, né, e tudo, a hora que você cria, né, toda a estrutura da qualidade, por consequência já cria também o processo e a fase de treinar a equipe, tudo já vai para operação, e a operação, por consequência, vai entregar um bom resultado. Toda uma fase de maturidade, como você bem disse, a questão da cultura organizacional, né, quando vem, né, o exemplo vem de cima, o que é falado de cima tem conexão, tem aderência com a operação, A faz estratégia, sentido, né? né, André? A estratégia. Tudo faz sentido, né? Ou, não, como você bem disse, precisamos ter a certificação porque um cliente está exigindo. Falou, não. Se entender assim, o cliente está exigindo, mas por que está exigindo isso aí? É uma perfumaria? Não. Pode ter certeza que nunca é só por isso. Ele cobra porque ele sabe que é uma ferramenta estratégica de resultado. Então, vamos buscar, vamos desmembrar todos nesses pontos, né, para poder entender, né? E por consequência, né, esse lado da padronização, da entrega da qualidade, né, dentro do processo, e muito acontece nessa questão da tratativa
do problema em si, né, Aline? A gente tem muito, né, na área da qualidade, quando a gente faz, né, realmente o processo usando as ferramentas da qualidade como um todo ali, como é rápido, né, o resultado, né, como um todo. E as ferramentas mais simples, né, da qualidade que a gente tem, um acompanhamento de CEP bem feito, uma folha de verificação bem feita, uma análise, né, de PDCA bem realizada, tudo, e a gente acaba tendo resultado, né. Sim, essa parte mais operacional, né, que a gente chama, mas que pode ser usada para questões não tão operacionais, pode ser usada também no planejamento, né? O ciclo PDCA, né, hoje em dia eu ouço muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu quero alguma coisa mais moderna, né, vamos falar de ágil, nada contra, né, eu acho que a gente precisa ser ágil, eu acho que a gente precisa, né, entregar soluções rápidas, eu acho que a gente precisa adaptar ao cenário atual, que é muito volátil, né, incerto, aquela coisa toda, mas, assim, a gente precisa planejar, executar e verificar para melhorar. Então, isso não vai mudar. Isso é de 50 anos atrás e vai continuar existindo. Né? Talvez chame de uma forma diferente, de uma palavra em inglês, mas é isso que vai fazer funcionar, o coração do sistema de gestão. Né? Quando eu tenho um problema, resolver, eliminar ele, né? Tirar ele da minha frente, e não ficar só tapando só com a peneira, que é uma expressão que a gente usa aqui. Né? Em vez de resolver na raiz, eu vou só dando remédio, né? Eu falo muito quando eu dou treinamento, né? Imagina que vocês acordaram de manhã com febre, né? O que todo mundo faz, né? Já tomou um antitérmico, não quer nem saber de onde veio a febre, só quer que ela termine, só quer ficar bem. Então, a gente faz muito isso no ambiente empresarial também, que é colocar o band-aid, o esparadrapo, né? E não resolver a ferida. Então, a gente precisa mais disso, de profissionais que encontrem onde está a ferida e que trabalhem nas causas para conseguir realmente eliminar os problemas, né? Quando a gente fala mais no campo do dia a dia também. Então, isso é importante, mas requer muita disciplina, né? E nós ainda temos essa dificuldade, né? As pessoas ainda têm essa dificuldade, né, de seguir. E tem métodos que são um pouquinho mais rápidos, né, que não requerem tanto tempo, mas requerem algumas questões, né, requerem que as pessoas se envolvam com o problema, requer que converse com quem está lá no dia a dia, né, falando mais de operação. Eu não vou resolver um problema sentado no meu computador dentro da minha sala, ainda mais se é um problema de operação, não vou conseguir, eu preciso, né, a gente fala muito de ir no Gemba, né, a automotiva tem muito isso também, né, eu preciso ir onde está acontecendo o problema, preciso entender, preciso conversar com as pessoas, né, então eu percebo que a gente precisa ainda muito desse tipo de profissional que entenda isso dessa forma e que não sente numa mesa e responda uma não conformidade, uma reclamação de cliente ou um problema, enfim, interno, sentado na sua mesa, no seu computador, né? Sem antes ter feito toda essa outra investigação, né? Um trabalho de investigação, como se fosse um crime, né? Precisa encontrar, né, o que aconteceu, o CSI, né? Da qualidade, né? Da qualidade. Para ficar mais legal, né? Não ser tão chato. Não, a gente tem que levar essa condição realmente, porque assim, se a gente investigar, né, fazer a causa, né, latente, o que realmente é o problema, a gente consegue resolver. Porque muitas vezes, quando você faz as tratativas, o que eu vivi nesses 20 anos aí, faz uma tratativa mal analisada, né, essa tratativa de escritório, né, aí passava 2, 3 meses, acontecia de novo o problema. Mas como assim? Já fez você tratou, né, o RPA, acho que 18, que era a ferramenta que a gente usava na época lá. Ela falou, mas a gente preencheu tudo. Eu falei, mas né, com quem você preencheu? Você pegou o operador, você viveu ali o ambiente e tal. Então você não faz bem, né, descritinho ali, só preenche a folha por preencher para mostrar para o cliente ou mostrar numa auditoria. Você não vai investigar, né, a fundo o que realmente é o problema e não vai resolver o problema, vai continuar atrelado a isso aí. Porque assim, se a gente investigar e a gente puxar todo mundo ali, o envolvido tal,
já a chance da gente resolver é pequena, imagina se de Isso, forma com... exatamente. E independente da ferramenta, seja ela um MASP, um PDCA original, um 8D, que é mais comum aí na automática, independente da ferramenta, ela é só o meio. Uhum. Então, ela é o meio para eu resolver o meu problema, ela não é o fim. Não adianta só ficar na ferramenta, né? Então, se o problema voltou a acontecer, se teve reincidência, ou a causa raiz não está bem analisada, não chegou na causa raiz, ou a execução foi mal feita. Porque às vezes acontece muito isso também, eu percebo, pelo menos da minha vivência, né? As pessoas montam um super plano de ação, porque no passado se falava muito que brasileiro não planeja, a gente sai fazendo. Aí agora está todo mundo planejando e não para de planejar, só planeja e não executa nunca, né? Então, assim, é uma coisa louca, ou vai todo mundo para um lado ou vai todo mundo para o outro, meio termo não existe. Mas aí planeja, faz um planejamento, um plano de ação com 50 ações lá, lindas, só que quem vai executar não entende o porquê daquela execução. Não sabe como exatamente fazer aquela atividade, ou o porquê, ou não foi envolvido no plano. E aí vai executar, não faz certo, ninguém checa, porque pronto, fiz o plano, terminou, não preciso mais me preocupar, tá feito, respondi a não conformidade e acabou. E na verdade só começou, porque eu ainda preciso executar as ações e eu preciso checar se elas funcionaram, se elas eliminaram a minha causa, se elas estancaram, né, o meu efeito, para garantir que eu não vou ter reincidência. Então, hoje, aí, esse tipo de questão, quando a gente fala de ações corretivas, que tu mencionaste, a questão de encontro de causa raiz, é um assunto antigo, que as pessoas não gostam muito de falar, né? Mas é ainda a maior dor. É a maior dor, porque se for falar agora, vamos voltar um pouquinho para a norma, né? Em auditorias, é onde está o calcanhar de Aquiles, né? Onde tem mais não conformidade, onde tem mais problemas, são ações corretivas, encontrar análise de causa, porque os auditores olham o que foi feito e o que está escrito lá não faz o menor sentido. Então, requer também, talvez, que as normas pensem um pouco mais em como fazer isso se executar na prática, né? Porque, ok, está não conforme, daí a norma diz que tem que ter ações corretivas, que elas têm que ser na causa, e é isso, né? Mas e o como? E as ferramentas, né? Porque nenhuma norma indica ferramenta. Né? Ela diz o que precisa ser feito, requisitos a serem entendidos. O como, cada organização define, do mais simples ao mais complexo. Né? Se eu quero abrir um projeto de Green Belt, Black Belt, trabalhar com estatística, porque o meu problema é super, hiper complexo, ok, legal. Mas às vezes eu vejo gente querendo implementar ferramentas ultra sofisticadas para processos extremamente simples. E aí realmente vai perder tempo e o resultado lá no final não vai chegar. E aí a culpa vai ser de quem? Da ferramenta. Ferramenta que não entrega. E na verdade é gente que não sabe utilizar a ferramenta correta, né? Então é como se eu tivesse um martelo e uma chave, né? Eu quisesse fazer o contrário, né? Daí o problema é a ferramenta. Não, o problema é eu que estou utilizando a ferramenta de forma indevida. Né? Acontece muito isso também. Num bate-papo que eu tive esses dias, né, até um dos entrevistados que a gente estava conversando, ele comentou, né, muitas vezes a gente ainda não tá, a empresa não tem a maturidade, os atores, né, da não conformidade, ele quem vai tratar a não conformidade, não está preparado nem para fazer as pequenas, né, as mais básicas ferramentas, de repente já, vamos fazer um Green Belt, vamos fazer um Black Belt, e daí não dá certo, daí fala, mas isso aí é uma porcaria, não serve para nada, pagamos uma fortuna nisso aí, não trouxe resultado nenhum. Falou, não, mas era para ter começado lá do básico, depois a gente vai subindo, vai melhorando. E acontece muito isso realmente, né? Às vezes as empresas têm recurso, tem um orçamento bacana que pode investir, mas daí investe errado, né? Ainda a empresa não tem maturidade suficiente, né? O corpo, né? O corpo que vai desenvolver aquele processo de resolução de problemas, ainda não está maduro o suficiente para poder usar essas ferramentas. E aí paga uma fortuna, não tem resultado, daí, não, é a ferramenta que não funciona. Exato, ou compra um treinamento pronto, né, de prateleira.
O Uhum. que eu sempre fui contra, desde a época que eu trabalhava dentro da empresa, né, em CLT, e hoje como consultora também, né, o treinamento, ele precisa ser, se é um treinamento em company para a empresa, né, ele precisa ser personalizado, individualizado, com base no qual é a necessidade daquele grupo de pessoas, daquela empresa, né, eu quero um treinamento de ferramentas da qualidade, ou eu quero, né, um treinamento de 8D. Mas qual é a tua dificuldade hoje? As pessoas não entendem a ferramenta, daí ok. Agora, as pessoas não querem fazer. As pessoas não têm disciplina. Porque aí a gente pode incluir no treinamento questões mais comportamentais, que é muito comum hoje. Né? E eu defendo muito isso. O treinamento que ele é só técnico, ok, para alguns casos sim, mas quando a gente fala de qualidade, de envolvimento das pessoas, de comprometimento, de querer que use metodologias, eu não posso mais fazer sem falar da parte comportamental. Porque de novo, a ferramenta é o meio, a metodologia é o meio, ela não é o fim. Então eu tenho que ter uma pessoa ali realizando, e essa pessoa precisa estar preparada também mentalmente, sim, para saber o porquê daquilo e conseguir executar aquilo. Então, tem muito de comportamento junto, aliado à técnica, para funcionar no chão de fábrica e também para funcionar em questões assim mais de projetos, planejamento também, não é só pro chão de fábrica em si. Uhum. A estrutura como um todo, né, Aline? A gente tem que começar bem para terminar bem, né? É bem, a gente usava bem a filosofia assim de que tem que começar certo da primeira vez, porque se começar a tentar acertar no caminho, não vai ficar bom. Né? E aí o simples às vezes funciona, né? Quase sempre funciona. 80% dos casos, aí vamos usar Pareto para usar como exemplo, né? 80% dos casos o simples funciona. Sim. É que a mente humana, né, quer deixar mais complexo para parecer que foi, né, melhor desenvolvido. E aí a solução simples às vezes está lá na cabeça do operador lá, só que ele não fala, porque não, eu não vou falar isso, é muito básico. Uhum. Não, eles não vão nem me ouvir. E aí, às vezes, grandes ideias, grandes soluções, ou onde está, né, um alto valor agregado, não vem à tona, porque se criou, né, uma cultura de que tem que ser tudo complexo, tem que ser tudo grandioso para funcionar. E nem sempre é assim. Aliás, na maioria das vezes, não é assim. Sim. Muito bom, fantástico bate-papo, Aline. Agradecer você aí pela ideia do canal. Os vídeos são curtos, não cabe Sim. todo, né, o contexto. Já estender novos convites, né? Sempre que você puder aí, a gente agenda um novo bate-papo. E agradecer realmente aí pela parceria e pelo seu conhecimento aí replicado dentro do nosso canal. Eu que agradeço novamente, André. A ideia aqui foi falar de qualidade um pouco diferente, né? Sim. Não falar tanto as palavras estranhas, né? E aí, à tua disposição aí, para uma próxima oportunidade também. Bem bacana a ideia do canal, acho que aí tenho assistido alguns vídeos aí com outros profissionais também. Parabéns pela ideia, acho que a Corrente do Bem é uma ideia genial para a gente trocar ideia, para a gente conhecer pessoas aí que estão trabalhando e às vezes não ficam tão, né, na mídia, mas que tem uma bagagem bem bacana de experiência mesmo, né? Uhum. Que pode agregar aí valor para quem está assistindo. Show de bola. Obrigado. Obrigado.